Fala, meus queridos monstros! O vídeo de hoje é uma resposta aí para a pergunta do pessoal do Telegram Free, pessoal lá do Reginaldo, quem mais? Reinaldo, desculpe, Edson, Luiz Antônio, Renato e Márcio e tantas outras pessoas que me mandam também no Instagram diariamente. Tassi, como que você consegue controlar o emocional no trade? Bom, primeiramente, eu quero que você entenda que sentimentos como ansiedade, angústia, insônia, né, são coisas, medo, né, são coisas que acontecem quando você desconhece o que está acontecendo. Quando você vai nadar pela primeira vez, você sente isso, né? Você não sabe, você nunca entrou na piscina. E aí você vai e quer entrar na piscina, você não sabe nadar. Você sente medo, você sente ansiedade antes. Talvez você nem durma no dia anterior, não é verdade? Talvez isso já acontecesse com você. Mas quando você começa a aprender a nadar, você tem na técnica, ou você tem uma supervisão, você vai, né, evoluindo. E a supervisão permite que você evolua pouco a pouco, perdendo o medo daquele ato. Seja nadar, seja lutar e seja fazer um trade. Então o desconhecimento ele vem puramente de você não saber fazer. E você sabe que você não sabe fazer. Só que existe um sentimento que é o nosso principal sabotador, para os homens até mais, que é o ego, né? A maldita testosterona. Que o homem, né, ele quer falar que o pau dele é maior que o de todo mundo. Isso é muito comum no mercado financeiro. E ele acha que não precisa de ajuda. Que pedir ajuda para um outro homem, né, principalmente às vezes, é algo que eu sou melhor do que esse cara, entendeu? Só que o mercado financeiro, o investimento, o trade, ele não é um time de futebol, não é uma torcida, embora muita gente trate como torcida. O trade, ele é uma técnica. Então, quando você, por exemplo, tá nadando e tem a técnica, você perde o medo. Quando você tá no trade e você tem uma técnica, você perde o medo. Porque você sabe dominar o que está acontecendo. Você sabe como reagir mediante um cenário de incerteza, de euforia, de pânico. Então, primeiramente, quando você começa a entender mais sobre o mercado, vou dar um exemplo aqui. Eu falo que eu estou, pessoal, extremamente tranquilo com o Bitcoin, né? Eu falo que eu tenho um bom dinheiro nesse mercado, alguns milhões investido em criptomoedas, e as pessoas me falam assim, Tassi, mas você não tem medo de perder o dinheiro, de não dar certo, de ficar pobre? Eu falo, gente, olha só. Então, aqui a gente passa por algumas fases. Eu já cansei de usar esse gráfico como exemplo, porque ele é muito essencial. Esse é o gráfico aqui do Bitcoin, tá? Desde 2011, aqui 2010, né, majoritariamente. E aqui você vê que o Bitcoin, ele tem uns ciclos previsíveis, né? A gente, quando acontece o halving é quando o Bitcoin é cortado, né, a criação, a mineração de Bitcoins pela metade. O halving, ele corta ali a produção e o Bitcoin vai se tornando mais escasso. Então, primeiro existe uma onda de alta, depois existe uma correção, depois existe uma recuperação. E quando o Bitcoin passa pelo halving, após o halving, o ativo começa a evoluir. Reparem que aqui também existe um tipo de operação que é rompimento de topo histórico. Quando o ativo rompe topo histórico, ele tende a explodir e ir embora. Mas aí, após essa onda de euforia, vem uma onda de correção, e aí o mercado volta a subir, depois ele lateraliza, e depois ele vai embora de novo. E aí o mercado cai de novo, ele acumula, e depois ele volta a subir. E agora, no momento desse vídeo, a gente passou pela onda de alta, né, do último ciclo de alta que me tornou multimilionário nesse mercado, passamos pela onda de queda, né, avisamos do fundo do mercado, e agora, nesse exato momento, a gente está no período de quê? De acumular antes do halving. Então, você que vê esse vídeo nesse exato momento, você está começando a entender que os ciclos são previsíveis e que eu espero aqui uma recuperação até antes, né, do halving, e após o halving, eu espero que a gente rompa o topo anterior para a gente continuar subindo aqui em direção ao topo do mercado, beleza? Então, por exemplo, por eu entender desses movimentos de mercado, é que eu comecei a socar grana em cripto aqui. Não necessariamente só aqui. Eu comprei aqui, eu comprei aqui, eu comprei aqui. Eu fui comprando. Mas eu comecei a dar mais dinheiro, né, entrar com mais grana, que quando eu vi que já estava em 23, 22 mil, eu já fui comprando porque eu sabia que estávamos perto de um repique do mercado. Porque isso já aconteceu anteriormente. Então, como eu começo a entender os ciclos de mercado, eu começo a entender como me posicionar para esses ciclos de mercado. Isso me traz tranquilidade. Digamos que tá, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu comprei 100 mil reais de Bitcoin a 30 mil dólares. E aí o Bitcoin chega a bater 15 mil dólares. Os meus 100 mil desse exemplo valeriam praticamente 50 mil nos 15 mil dólares. E a pergunta que você me faz é, tá, mas você não ficou ansioso, não doeu, você dormiu? Gente, eu nem me importei. Por que eu não me importei? Porque o fato de eu ter a tranquilidade de que aquilo era uma oportunidade, eu inclusive aportei mais no fundo. Ah, mas você não acertou o fundo. Gente, ninguém acerta o fundo. Nem o topo. Ah, mas eu já vi alguém acertando, cara. Eu invisto nesse mercado há mais de 10 anos. Cripto 7, tradicional 10. Conheço gente de bilhão, de fundos e fundos de bilhões de dólar. Ninguém
fala essa história que você escuta falar pelo seu guru de internet, tá ok? Então, para você entender de uma forma diferente, as pessoas sérias, elas estão sempre a favor da tendência e buscam boas oportunidades. Mas você não vai pegar o rabo e a cabeça. Você fica com filé mignon. Você fica com o meio do peixe, né? Quando você pega o rabo, você joga fora, a cabeça também. E é assim no mercado financeiro. Então, também por eu entender esses ciclos, eu começo a entender quando me posicionar nas altcoins, que podem me dar muita grana. Por exemplo, agora, o mercado das altcoins começa a se recuperar, enquanto tem gente falando besteira, enquanto tem gente falando merda. A gente já lucrou esse ano, já formou carteira, já comprou na baixa. Então, se você sabe como se posicionar, né, que eu já falei em vídeos anteriores, por exemplo, a aula que eu fiz sobre rastrear as tendências, né, como que você sabe quais são as moedas que estão em tendência de alta. A gente usa um filtro e o filtro nos diz quais são as altcoins, das mais de 20 mil que existem, quais são as melhores para você operar na semana. Então a gente começa, por exemplo, dentro do meu setup, a gente tem uma estratégia muito, muito útil, porém ela é muito simples, muito fácil de você entender, porque basicamente a gente opera a favor da tendência. Então se o ativo estiver aqui em cima, ele vai estar em tendência de alta. Se o ativo estiver aqui embaixo, ele vai estar em tendência de baixa. Então repare como que o preço repica nessas médias vermelhas e laranjas, que são as médias 200. Reparem, por exemplo, lá em 2018 para 19 e 20, como o preço repica, bem aqui. Repara como a gente está, por exemplo, nesse exato momento, numa tendência altista, acima das médias, preço lateral, após um excelente ano. Então, quando você começa a somar todos esses fatores, você não tem outra opção a não ser ganhar dinheiro, beleza, pessoal? Então, se você quer realmente entender mais sobre esse mercado, ganhar dinheiro nesse mercado, aqui embaixo vai ter o link da pré-matrícula. Em agosto, nós vamos fazer 3 lives gratuitas, onde você que não sabe nada, ou você que faz operações sem conhecimento, vai aprender gratuitamente como ver melhor esse mercado, como entender melhor os projetos. E aqui você vai ganhar dinheiro com o seu conhecimento, sem dar seu capital, seu patrimônio, suas horas de trabalho para ninguém. Por quê? Mais uma vez, a blusa do eu cuido do meu dinheiro é porque quantos golpes de pirâmide você precisa cair para ou ver, né, para entender que você precisa ter o conhecimento sobre investimentos. Uma outra coisa, você é investidor, seja de bolsa, seja de cripto, seja alguma coisa. Você já é investidor. E o caminho natural do seu caminho é prosperar, é fazer dinheiro, guardar dinheiro e investir. Tá, mas eu não faço trade, eu só invisto e guardo. Você faz investimentos sim, porque se você investe numa ação, num terreno, num prédio, todos os dias você acorda e toma a decisão de permanecer. Isso é uma decisão de investimento. Então tudo que eu ofereço aqui é conhecimento para você tomar uma decisão melhor sobre o seu patrimônio, que é a sua responsabilidade. Então, se você ainda não entendeu a mensagem do mundo, é que o dinheiro, o poder descentralizou do Estado para a pessoa. Então agora você tem o dever e a obrigação de cuidar do seu dinheiro. Você sabe por que existe o FGTS? Porque o Estado diz que o cidadão brasileiro não tem a capacidade de cuidar do próprio dinheiro. Por isso ele recolhe na fonte e prende o seu dinheiro durante anos, faz aquela pirâmide do INSS, que você que está aí hoje nem sabe se vai se aposentar pelo INSS, e no fim do dia ele te remunera abaixo da inflação. Pensa nisso ao longo de 20, 30, 40, 50 anos. O quanto de dinheiro que você não perdeu. Então, diga que o Estado está errado, que você sabe sim cuidar do seu dinheiro. Invista em educação e conhecimento. Eu investi centenas de milhares de reais e mais de 10 anos estudando finanças. E essas 3 lives são para mudar a sua vida, beleza? Então, aqui embaixo, o link da pré-matrícula, se inscreve. E para você não sentir ansiedade, medo, insônia, entende como se investe direito. Um abraço.